Boa noite! Estamos dando início a mais um Modeladas. Hoje é segunda-feira e eu quero dizer para você que você é muito bem-vinda na série Os Segredos do Coração da Mulher de Provérbios. Uau! Tá sendo poderoso! Você que tem acompanhado essa live conosco, fala aqui, começa a colocar aqui embaixo o que tem sido para você essa live. Hoje nós vamos tentar fazer o finish do tema, do segundo segredo da Mulher de Provérbios. Nós estamos falando sobre valor versus identidade. Esse é um tema, assim, muito precioso. Falar sobre identidade é falar sobre o início de tudo. É falar sobre o fim da sua paralisação. Sabe por que você está paralisado até hoje? Porque até hoje você não sabe quem você é em Deus. E quando nós não sabemos quem nós somos, nós não damos o devido valor a nós mesmas. Seja uma mulher que tem o desejo de viver uma nova história. Deus tem uma nova história para você e para mim. Amém? Para você que chegou pela primeira vez aqui no Modeladas, nós estamos falando do segundo segredo da Mulher de Provérbios. Então, nós já falamos sobre ser achada. Mulher virtuosa, quem a achará? Então, o primeiro segredo da Mulher de Provérbios é desejar ser achada. Você já se permitiu ser achada por tantas coisas, mas você está na hora de você se permitir ser achada por Deus. Para de fugir. Sabe, se Deus não te pegar na reta, Ele te pega na curva, mas que Ele te pega, porque Ele quer te achar. Para que Ele quer te achar? Porque Ele quer resgatar o seu valor. Ele quer resgatar a sua identidade. E se você não for achada por Deus, você vai ser achada pelo mundo. E o mundo, quando te acha, ele te acha para te matar, te roubar e te destruir. Então se esconda em Deus. Pare de se esconder de Deus. Se esconda em Deus. Amém? O segundo segredo da Mulher de Provérbios é que ela sabe o valor que ela tem. Mas por que a Mulher de Provérbios tem convicção do valor que ela tem? Porque ela teve a sua identidade resgatada. Quem sabe aqui, quem entende que precisa resgatar essa identidade em Deus? Dani, mas eu sei quem eu sou. Eu sei que você sabe quem você é. Mas eu tô falando da identidade que você precisa ter nos momentos de crise na sua vida. Quando tá tudo bem, quando tá tudo tranquilo, é fácil nós sabermos quem nós somos. Mas e na hora da crise? E na hora que o inimigo começa a lançar dardos na sua mente, para te distrair, para te fazer sair do alvo, para te fazer sair do foco, para te fazer sair do caminho? E aí, é nessa hora que a convicção da sua identidade vai fazer toda a diferença. Então, queridas, para que a gente resgate a nossa identidade, a gente precisa primeiro, quem lembra? Aceitar o que Deus diz sobre mim. Gente, começa a decorar, sabe? Essas camadas da identidade, porque isso vai ser de grande valor para o resto da sua vida. Então, a primeira camada da identidade é eu ter a convicção e aceitar o que Deus já declarou sobre mim. E o que Deus declarou sobre mim e sobre você, que você é filha amada, que Ele tem muito prazer. Deus, Ele tem prazer em você, não é porque você é perfeita, não é porque você não erra, não é porque você não cai. Não, Deus tem prazer em você, porque você é um sonho dele, você é um projeto dele. E todos os sonhos e projetos de Deus são bons, perfeitos e agradáveis. Ele tem prazer em você. Amém? Então, eu preciso aceitar o que Deus já falou sobre mim. A segunda camada da identidade que eu preciso romper, que eu preciso aceitar é o quê? Se houver crenças limitantes dentro da minha alma. O que são crenças limitantes, Dani? São palavras declaradas por pessoas de autoridade sobre a sua vida que parecem verdades, mas que são mentiras.
São palavras que foram lançadas sobre você, que se você não ressignificar, elas vão se tornar prisão na sua alma e vão te paralisar. Você precisa romper, você precisa ressignificar com essas crenças limitantes. A terceira camada é o quê? Então, na segunda camada, nós falamos sobre autoimagem. É a imagem que você tem sobre você baseado naquilo que as pessoas falam sobre você e o que as pessoas pensam sobre você. Então, se não estão alinhadas com aquilo que Deus já falou, com aquilo que Deus já declarou, você não pode aceitar. Toda crença limitante precisa ser ressignificada. Ok? Ei, Deza, seja bem-vinda. Lili, seja bem-vinda. Sejam bem-vindas, meninas. Então, gente, toda crença limitante precisa ser ressignificada. Ok? O seu autoconceito, aquilo que você pensa sobre você. O que você pensa sobre você? Quando você se olha, o que você vê? Você precisa romper com todo bloqueio na tua alma. Porque os bloqueios que vêm para te parar, o que acontece? Eles vão bloquear, paralisar, impedir o teu propósito de se cumprir. Então, meninas, essas 3 camadas, elas são muito importantes que a gente entenda. Show? Até aqui tudo bem? Então, hoje, ei, Bruna, obrigada, amor. Primeira camada, aceitar o que Deus já declarou sobre você. Segunda camada, fala da nossa autoimagem. Sabe? A nossa autoimagem, mas é a imagem que nós temos sobre nós baseado no que as pessoas pensam sobre nós. Por isso que muitas vezes as pessoas têm problema de autoimagem. A autoimagem é negativa. Ei, Kelly, seja bem-vinda, seja bem-vinda, meu amor, seja bem-vindo. Então, gente, você precisa ressignificar. E terceiro, o seu autoconceito. O autoconceito não depende do que Deus já falou, não depende do que as pessoas falaram, mas depende do teu posicionamento. Você precisa romper com tudo aquilo que está te bloqueando dentro de você. Todo bloqueio no teu interior, você precisa romper. E para mim, essa terceira camada é a camada mais difícil. Obrigada, Lúcia. Essa é a camada mais difícil. Por quê? Porque depende do teu posicionamento. Depende de você pular para dentro de você e romper com todos os bloqueios que estão dentro de você, seja por crenças limitantes, seja por baixa autoimagem, seja por qualquer motivo, mas você não pode mais aceitar nenhum bloqueio. Eu era muito bloqueada. Por quê? Porque eu não sabia quem eu era, não sabia o valor que eu tinha, eu me comparava. Nessa terceira camada, sabe, a comparação ela nos aprisiona. E nós precisamos romper com todo espírito de comparação. Você não pode se comparar, sabe por quê? Porque você é única. Deus te fez para ser única. Então para de se comparar. Olha para você, ressignifica aquilo que não está legal dentro de você. Ressignifica aquilo que você não gosta do lado de fora. Mas seja uma mulher confiante. Seja uma mulher bem resolvida. As mulheres bem resolvidas são aquelas que sabem o valor que elas têm e aquelas que não se deixam governar por aquilo que as pessoas pensam e nem por aquilo que as pessoas falam. Ok? Até aqui, gente? Se você tem dúvida dessas 3 camadas, vai anotando que a semana que vem, se nós fizermos uma live de pergunta que eu respondo, vocês vão poder tirar suas dúvidas. Show? Agora nós vamos falar sobre a 4ª camada da nossa identidade. Nossa, Dani, para que tanta camada? Quando você for chegar no céu, você pergunta para Deus, por quê? Porque Deus vai poder te responder, gente. Ele quis assim. Nosso Deus é um Deus soberano. E Ele faz da maneira que Ele quer, ok? Então, olha só, gente. João 10:10 diz assim: o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio
para que eu e você tenhamos vida e vida plena. Fala assim, eu nasci para viver a plenitude de Deus. Fala para você. Fala, eu nasci para viver a plenitude de Deus. Eu nasci para viver a vida abundante que Jesus já conquistou para mim. Eu nasci para governar. Eu nasci para prosperar. Eu nasci para ser mais que vencedora. Então, você não pode aceitar que o ladrão te mate, que o ladrão te roube e que o ladrão te destrua. O que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, gente? A vida plena que Jesus conquistou para você. E como ele faz isso? Roubando a tua identidade. Se você não romper com as 6 camadas da identidade que o inimigo quer te aprisionar todos os dias, você não vai chegar na última camada, que é a 7ª camada, que é a camada da plenitude, que é a camada do desfrute, que é a camada do viver abundantemente. O que é viver abundantemente? Viver abundantemente é você viver plenamente em todas as áreas da sua vida. Mas por que você não tem vivido? Porque você tem permitido que os enganos e as mentiras de Satanás falem mais alto no teu coração do que as verdades que Deus já declarou sobre você. E a 4ª camada, gente, vai falar sobre o desenvolvimento do seu QI. O que é QI, Dani? QI, gente, é o coeficiente intelectual. Nós somos um ser triuno. Nós somos um ser formado por corpo, alma e espírito. Alguém anota aí para mim. Somos um ser triuno, formado por corpo, por alma e por espírito. E se existe algo que o inimigo quer fazer, é tentar tocar no nosso corpo, tentar tocar na nossa alma e tentar tocar no nosso espírito. Ele quer nos bloquear, ele quer, nos embaraçar. Porque se você não romper nessas camadas, você não vai viver a plenitude de Deus. Então fala assim, eu sou um ser espiritual que vive num corpo e que possui uma alma. Então você é formado por 3 partes: corpo, alma e espírito. O QI é a parte que governa o nosso corpo, o nosso cérebro. É a parte que faz você raciocinar. É a parte que te difere dos seres irracionais. É a parte pensante. É a parte intelectual, que fala do intelecto. É a parte da lógica. Quer ver como você tem um QI? 2 mais 2 é igual a? Responde para mim. 5 mais 5 é igual a? 4 mais 4 é igual a? Então, gente, essa parte que te faz pensar, que te faz raciocinar, é a parte do nosso cérebro, da nossa massa cefálica. É o nosso coeficiente intelectual. E se tem uma área onde o diabo quer te bloquear, é no teu intelecto. Por quê? Porque se você não se desenvolver intelectualmente falando, você vai ser uma pessoa alienada. E se tem uma coisa que o inimigo gosta, é de pessoas alienadas. Quanto mais ignorante você for, quanto mais alienado você for, mais ele tem acesso a você. Mais ele vai conseguir te enganar, mais ele vai conseguir te aprisionar. Então, o inimigo ele vai tentar tocar na tua 4ª camada, que é o teu corpo, o teu QI, aquilo que faz você se diferenciar dos animais irracionais. Por quê? Porque é o lado pensante. Antes do pecado, gente, isso é muito legal. Antes do pecado, essa camada, ela se chamava corpo. Fala assim, corpo. Mas quando o pecado entrou, essa parte do homem se transformou em carne.
a parte carnal, a parte que quer pecar, a parte que quer se deleitar com as coisas desse mundo, a parte que, sabe, quer tocar no pecado. A Bíblia diz em Gálatas 5, perdão, que nós somos feitos de corpo ou de carne e espírito, e que a nossa natureza carnal, ela tem que lutar contra a natureza espiritual, e a natureza espiritual luta contra a natureza carnal. O nosso senso, o nosso QI, ele é importante? Sim, ele é importantíssimo, porque vai fazer você adquirir conhecimento, sabe? Ser uma pessoa inteligente, mas você precisa tomar cuidado, porque você não pode se deixar governar pelo teu QI. Porque o teu QI, a parte lógica sua do cérebro, vai fazer você querer desejar o tempo todo pecar, tocar no pecado. Nós precisamos desenvolver o nosso intelecto? Sim! Por quê? Como eu já disse, para você não ser manipulado, para você, sabe, saber as decisões que você precisa tomar, mas você precisa tomar cuidado. Tem o lado bom, mas tem o lado que precisa ser governado pela tua alma. Sabe por que você precisa se desenvolver intelectualmente? Você precisa buscar conhecimento. Você precisa, sabe, ser uma pessoa que tenha conhecimento das coisas, para que o diabo não faça você de marionete. Sabe? Muitas vezes nós perecemos. A Bíblia diz: meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Sabe? Você precisa ter conhecimento sobre a mulher que Deus quer que você seja. Como que você vai ter esse conhecimento? Desenvolvendo o seu QI, o seu intelectual, lendo livros, buscando informação sobre esses assuntos. Dani, como ser uma esposa segundo o coração de Deus? Buscando informações, buscando conhecimento, buscando mais e mais sobre aquela área que você sabe que você está alienado. Você precisa romper, sabe, nessa quarta camada que fala do intelecto. Mas você precisa tomar cuidado. Sabe por quê? Porque a nossa parte racional, a nossa parte lógica, ela pode ser traiçoeira. Sabe por quê? Porque o nosso lado esquerdo do cérebro, o nosso lado esquerdo do cérebro, que é o lado da razão, do raciocínio, ele pende para o lado do pecado. E isso é muito perigoso. A palavra do Senhor em Eclesiastes diz assim, Eclesiastes 10:3, diz assim: o coração do sábio está à sua mão direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda. Sabe por quê que o coração do tolo está à sua esquerda? Porque quem decide viver pelo raciocínio lógico, quem decide deixar a razão governar a sua vida, você se torna um tolo. Porque você vive simplesmente pelo natural. E não foi para isso que o Senhor nos chamou. A Bíblia diz, aqui em Eclesiastes 3, que o coração do sábio se inclina para a direita. Por quê? Assim como o nosso lado esquerdo fala do nosso QI, do nosso coeficiente intelectual, o nosso lado direito do cérebro fala do nosso QE, do nosso coeficiente emocional. Então, a Bíblia diz que o sábio busca a direção de Deus em tudo. A Bíblia fala assim, olha, busque o Senhor e não se apoie na sua própria inteligência. Não se apoie no seu intelecto. Nós temos sim que, sabe, buscar conhecimento, sabe? Nós não podemos ser pessoas alienadas, pessoas ignorantes, mas nós não podemos nos apoiar no nosso intelecto, na nossa inteligência. Por quê? Porque o nosso coração, ele é enganoso. Então, o coração do sábio se inclina para a direita, mas o coração do tolo se inclina para a esquerda. Se você desejar caminhar
pelo seu QI. Se você deixar que o inimigo governe ou toque no seu QI, se você ceder a isso, você vai caminhar como tolo. E a palavra do Senhor diz, especialmente para nós mulheres, que a mulher tola destrói a sua casa com as próprias mãos. Será que você não tem buscado administrar a tua casa e o teu lar com o teu QI? Com aquilo que você acha que é certo? Com todas as informações e conhecimentos que você recebeu como herança dos seus pais, da sua mãe? Os costumes que você foi criada? Sabe? Tudo aquilo que nós temos como bagagem, como conhecimento, ele precisa estar aliado à sabedoria, porque senão nós vamos andar por caminhos que parecem bons, mas que são caminhos de morte. Temos que tomar cuidado, queridos. Quando nós decidimos caminhar baseado no nosso QI, nós andaremos como tolos, guiados pela nossa própria razão humana. E não é isso que Jesus nos ensina. O Senhor Jesus nos ensina que quando ele levou um tapa, ele deu a outra face. O que significa isso? Que pela lógica ele deveria ter dado outro tapa. Mas ele ofereceu a outra face. Porque todas as vezes que você vai responder a algo, você precisa responder com o lado direito. Você precisa reagir com sabedoria. Você precisa reagir com prudência. E isso fala do coração sendo guiado pelo lado direito, pelo lado da emoção. Dani, mas a nossa emoção não é perigosa? A nossa emoção é perigosa, mas nós precisamos aprender o que significa isso. Olha só, gente, eu anotei algumas coisas que eu preciso falar com você. Nós somos seres espirituais, sim ou não? Como eu disse, nós somos espírito que habitamos num corpo e possuímos uma alma. Então, nós somos seres espirituais. Por isso, nós precisamos decidir sermos guiados pelo Espírito. Precisamos ser seres inteligentes? Sim, mas não podemos deixar que o nosso intelecto nos governe. O intelecto, a inteligência atrelada à sabedoria vai te levar a lugares altos. Ok? Então, o Senhor não nos pede a ser reação. Pessoas que são reação é por quê? Porque não conseguem controlar o QI. São dominadas pela sua razão própria. Não, a pessoa fez assim comigo, eu vou reagir na mesma moeda. Eu vou pagar na mesma moeda, mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina a não devolver o mal com o mal. Você tem que devolver o mal com o bem. Então, se alguém te pedir algo, ou se alguém te fizer algo, usa o lado direito do cérebro como resposta. Responda com a alma. O nosso conhecimento tem que andar de mãos dadas com a sabedoria. Deus é inteligente, ele é um ser pensante que raciocina. E ele também quer que nós, sendo filhos dele, também sejamos seres inteligentes. Mas não podemos deixar que a lógica governe as nossas ações. Ok? Então, nessa quarta camada, que é a camada do QI, o seu corpo vai ter que agir. Por quê? Porque você não pode se deixar ser dominado pelo seu intelecto. Não se apoie na sua própria inteligência. Salomão nos ensina. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Então, a quarta camada fala disso, do nosso QI. É importante buscarmos informação. Sim, não podemos ser pessoas alienadas. Porque se você é uma pessoa alienada, as outras pessoas vão ter poder de governar você. Não, você é uma pessoa inteligente. Você é uma pessoa que pensa. A palavra do Senhor diz que é para nós amarmos o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa inteligência, de toda a nossa alma. Então, nós precisamos, sermos pessoas bem informadas. Mas não podemos deixar que o nosso conhecimento, longe da presença de Deus, governe o nosso ser. Ok?
A quinta camada é o QE. O que significa? O coeficiente emocional. Enquanto o nosso lado esquerdo do cérebro, ele é formado pelo coeficiente intelectual, o nosso lado direito do cérebro, ele é controlado, ele fala da nossa alma, das nossas emoções, da nossa sensibilidade. É o lado do cérebro, que é o lado das emoções, é o lado da sabedoria, é o lado do autogoverno. A minha alma tem que governar o meu corpo. A minha alma tem que governar as minhas emoções, as minhas vontades. Sabe? Se eu já ouviu falar sobre inteligência emocional, é isso aqui. É isso aqui. É você entender que você tem um coeficiente de alma, de emoção, mas você vai ter autogoverno sobre os seus sentimentos e as suas emoções. Gente, o que é a alma? O que é a alma? A alma é a sexta camada que fala da nossa identidade. A alma é composta pela mente, fala assim, mente, como eu queria estar fazendo esse estudo com vocês presencialmente. Mas amém, vamos lá. A alma fala sobre a nossa mente, sobre as nossas vontades e sobre a nossa emoção. Dani, então se você está falando que a minha alma ela é composta pela minha mente, pelas minhas vontades e pelas minhas emoções, isso significa que as minhas emoções e as minhas vontades podem governar sobre mim? Não. É a tua mente que está na tua alma que vai ter que governar sobre as suas vontades e sobre as suas emoções. Autogoverno é a sua mente governando as tuas emoções, governando o seu corpo. O nosso corpo reflete aquilo que está na nossa alma. Alguém marca isso para mim, alguém escreve isso para mim. O meu corpo é o reflexo da minha alma. Assim como eu penso, eu sou. Assim diz Provérbios. Assim como eu penso na minha alma, assim como eu decido na minha alma, assim é. Mas você precisa deixar que a sua mente decida, a sua mente conectada ao Espírito de Deus, te dê sabedoria para decidir. E assim como pensa a minha alma, assim é. Então, eu preciso do autogoverno. Nós precisamos, gente, ter inteligência emocional. Nós não podemos deixar que as nossas emoções governem o nosso corpo. Nós não podemos nos permitir que as nossas emoções governem a nossa vida. E quantas pessoas sofrem? Por quê? Porque não têm conseguido governar sobre as suas próprias emoções, gente. E isso é muito sério. Como, Dani, eu posso ter essa inteligência emocional, esse equilíbrio emocional? Sabe aquela história? Alguém já virou para você e falou assim, você tá muito desequilibrada. Quando eu fico desequilibrada? Quando eu deixo as minhas emoções aflorar. Quando eu permito as minhas emoções governar sobre mim. Mas aqui é exatamente o contrário. Você precisa permitir que a sua alma governe sobre as tuas emoções, sobre as tuas vontades. Por quê? Porque existe uma vontade de Deus para você que é boa, perfeita e agradável. Então, como, Dani, adquirir essa inteligência emocional? Como? Deixando que a minha alma ou que a minha mente exerça governo sobre as minhas emoções e sobre o meu corpo. Assim como eu decido na minha alma, assim é. É muito poderoso isso, gente. E nós precisamos romper. Se você tem se sentido aprisionada, bloqueada nessa quinta camada, que é a camada que fala das suas emoções, você precisa romper. Você precisa romper com tudo isso. Por quê? Porque você não pode ser o resultado das suas emoções. Você tem que ser o resultado daquilo que Deus já declarou sobre você. Mas como que eu consigo, Dani, ter esse equilíbrio emocional? Rompendo com todas as camadas da sua identidade que ainda
te aprisiona. Tudo bem até aqui? Vocês estão entendendo? Vocês estão tão quietinhos, gente. Manda um coraçãozinho aí. Só você que está conseguindo captar isso no teu espírito, na tua mente, no teu intelecto. Faz um barulho aí para eu saber. Faz um barulho aí. Então, gente, a quarta camada é a camada do intelecto, do seu QI. Valéria, como você ouviu isso, né? Só que eu tô falando de uma forma mais aprofundada, né? Mostrando para nós mesmas, sabe? Que nós precisamos romper com tudo aquilo que tem nos aprisionado. Então, a quarta camada é a camada do QI, é a camada do lado esquerdo do cérebro, né? Por isso que a palavra do Senhor diz que o coração do sábio se inclina para a direita, mas o coração do tolo se inclina para a esquerda. A partir de hoje, para de andar segundo aquilo que você acha, aquilo que você pensa, aquilo que você definiu como correto e que não está baseado na palavra. Para com isso. Deixa o seu coração se inclinar para a direita. Deixa que o Senhor governe a sua vida. Amém? O seu coração, a sua alma. E se submeta a isso. Que a sua mente governe sobre as tuas emoções e sobre os teus pensamentos e sobre as tuas vontades. Porque Deus tem uma vontade para você que é boa, perfeita e agradável. Ok? A sexta camada da nossa identidade é o que é. QS. Como assim, Dani? QS é o nosso coeficiente espiritual. Espiritual é o S porque é espiritual de spirit em inglês. Então, gente, essa sexta camada é uma das camadas mais poderosas e é onde o diabo quer tocar com força. Porque é a camada que fala da sua intimidade com Deus. É a camada onde está colocada, onde está estabelecido o propósito que Deus tem com a sua vida. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Nessas três últimas camadas que nós falamos, né? Toda gente, olha, toda vez, guarda isso no teu coração. Toda vez que o inimigo tentar tocar na tua intimidade com Deus, querendo te afastar do Senhor, querendo tocar no teu propósito, querendo anular o teu propósito, o propósito que Deus tem para realizar em você e através de você, ele vai usar o termo se. Todas as vezes que o inimigo colocar um se, todas as vezes que o inimigo usar pessoas para falar para você, mas e se? E se? É porque ele está querendo botar uma dúvida na tua alma, uma dúvida no teu coeficiente, no teu coeficiente de alma, no teu coeficiente das suas emoções. E todas as vezes que entrar essa dúvida dentro do teu coração, é porque ele quer te romper, sabe, com o propósito que Deus tem na tua vida. Cuidado. Todas as vezes que você conversar com alguém e esse interlocutor usar a palavra se, fique esperta. É o inimigo querendo colocar dúvida e roubar a convicção do teu coração. Ah, mas e se? Mas se você realmente é filha de Deus, por que as coisas não acontecem? Ah, se você realmente é filha do Senhor, se você é herdeira do Senhor, se Ele tem uma promessa na sua vida, então por que até hoje o teu casamento está como está? Por que até hoje você não conseguiu chegar onde Deus prometeu? Se você realmente é filha de Deus, por que as coisas não acontecem com você? Olha para a sua vida, olha para você. Tudo que você começa, você não consegue. Tudo que você inicia, você não consegue fazer avançar. Cuidado com o cis, porque o si é uma partícula que vai colocar dúvida no seu coração. Queridos, com Jesus não foi diferente. Com Jesus não foi diferente. O inimigo, ele tentou Jesus usando esse termo se, porque o diabo queria tocar em Jesus. O diabo queria tocar no propósito que Jesus tinha. Mas você sabe por que Jesus venceu?
Você sabe por que Jesus venceu no deserto? Porque Jesus sabia exatamente quem ele era. Você sabe por que Jesus ele conseguiu vencer as tentações no deserto? Porque ele não tinha dúvida da identidade que ele tinha. Você não pode ter dúvida de quem você é. Você é filha, você é amada. O Senhor tem prazer em você. E quando você está cheia dele, quando você está plena, não tem espaço para as mentiras e os enganos que o diabo quer lançar sobre você. Sabe, queridos, por que Jesus venceu no deserto? Mateus 4 fala que depois que Jesus foi cheio do Espírito, ele foi levado ao deserto para ser tentado. Sabe por que ele venceu todas as tentações? Porque ele estava cheio. Sabe por que você não consegue vencer? Porque você está tão vazio, tão vazio. Você às vezes está tão cheio de si mesmo que não tem espaço para o Senhor. Não tem espaço para aquilo que Deus quer fazer em você. Sabe, quando Jesus ele foi levado para o deserto, ele sabia quem ele era. Se você voltar em Mateus 3, quando Jesus ele é batizado e ele levanta, o céu se abre e uma declaração poderosa vem sobre ele. O Senhor diz: esse é o meu filho amado, quem eu tenho prazer. Quando o diabo tentar tocar na tua identidade, lembre-se do que Deus já declarou sobre você. Você é filha amada, a quem ele tem prazer. E lá no deserto, quando o diabo tentou tocar no coeficiente intelectual de Jesus, que foi no corpo, na parte física dele, no momento onde ele estava com fome, no momento onde ele estava passando por uma necessidade. Sabe, queridos, deixa eu falar uma coisa para você e guarda isso com todo o seu coração. O diabo, ele primeiro vai tentar tentar você no teu corpo, no teu intelecto. Ele disse assim, olha, se você é o filho de Deus, faz com que essa pedra se transforme em pão. Cuidado quando você estiver passando por momentos de necessidade na sua vida. O diabo ele vai tentar tocar na quarta camada da tua identidade. E ele vai dizer assim, olha, se você é o filho de Deus, vai querer colocar em dúvida a primeira camada da tua identidade, que é aquilo que o Senhor já disse sobre você. E lá ele disse assim, se você é o filho de Deus, faz com que essa pedra se transforme em pão para saciar a tua necessidade, o teu corpo. Ele queria provar, o diabo estava provando Jesus ali na parte física, na necessidade física. Mas Jesus disse assim, está escrito. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele se revestiu da palavra, ele pôs o escudo da palavra e ele disse, está escrito. Quando o diabo quiser vir colocar dúvida no seu coração, ah, se você é filha de Deus, por que você está passando por essa luta? Ah, se você é filha de Deus, por que o teu marido te traiu? Ah, se você é filha de Deus, por que o teu filho está nas drogas? Você vai falar assim, está escrito, aquele que me prometeu é fiel para cumprir. Não deixe que a tua necessidade, que o teu coeficiente intelectual, que o lado da tua razão, da lógica, rompa e te paralise. Porque é isso que o diabo quer fazer. E se você for vencida, se você passar no teste do QI, o diabo não vai desistir, ele vai tentar aprovar você no seu QI. Ele vai querer tocar na sua alma. E não foi diferente com Jesus. Depois que Jesus venceu ali a tentação na parte física, na parte da necessidade, o diabo foi e tentou ele na sexta camada. Falou assim para ele, se você é o filho de Deus, olha aí o se, olha aí como que o diabo trabalha, colocando dúvidas sobre quem você é. Se você é o filho de Deus, se lança daqui. Porque está escrito que o seu pai te dará ordem aos anjos para te proteger, para te salvar. Quis mexer com o emocional de Jesus, colocando em dúvida aquele momento difícil que ele estava passando de alma. Eu quero dizer uma coisa para você e guarda isso no teu coração.
Todas as vezes que você passar por um momento de deserto, o diabo vai provar você. No seu físico, no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. E ele vai tentar pôr dúvida sobre quem você é e sobre quem Deus é na sua vida. Cuidado, cuidado. Mas Jesus estava cheio. Ele estava cheio daquela palavra que Deus já declarou sobre ele. Você é o meu filho amado. Não deixe que as tuas lutas, que as tuas dificuldades roubem a tua dificuldade. Você não pode ser o resultado do que a vida te fez. Você é o resultado do que Deus já declarou sobre você. E então, quando o diabo falou, se você é o filho de Deus, lança-te daqui até lá embaixo, que o seu pai dará ordem ao seu respeito. Penso que Jesus pensou assim, até que um filmezinho de Hollywood, né, não seria mal. Porém, o Senhor Jesus, ele novamente pega o escudo da palavra e diz assim, está escrito, não tentai o Senhor teu Deus. E então o diabo foi vencido mais uma vez. Jesus conseguiu permanecer firme na sexta camada, na quinta camada da identidade dele, que é a camada que fala da alma. Mas deixa eu te falar, se você for tentado no teu corpo e você conseguir vencer, o diabo vai tentar te provar na tua alma, nas tuas emoções. Ele vai mexer com as tuas emoções. Ele vai tentar te aprisionar com as coisas do passado, com as tuas memórias, com aquilo que deu errado no teu passado, fazendo você desacreditar de quem você é e de quem é o Deus que você serve. Mas se você for aprovado no teu corpo, na tua alma, ele vai tentar tocar no teu espírito. Com Jesus não foi diferente. O diabo, ele tentou tocar no propósito que Deus tinha com a vida de Jesus. E então, a Bíblia diz que o diabo, ele abriu assim um holograma e mostrou todos os reinos da terra. E disse assim para Jesus, tudo isso aqui eu te dou. Tudo isso aqui vai ser seu, se você apenas se prostrar. Mas Jesus não aceitou. Ele disse, é só um Deus adorar. Só um Deus eu vou adorar. E ele conseguiu vencer. Ele conseguiu vencer, romper a sexta camada, aonde o diabo tentou ele ali, que foi a camada do propósito. Se você não tiver convicção de quem você é, você nunca vai ter convicção do propósito que Deus tem com você nessa terra. Cuidado, porque você pode ter vencido na camada 4, que é a camada do teu intelecto. Você pode ter vencido na camada 2, que é o autogoverno sobre as tuas emoções. Mas cuidado, porque o diabo ainda vai colocar em dúvida o propósito que Deus tem com a sua vida. Pra que Deus quer te usar? Tem tantas pessoas melhores que você. Nossa, tanta gente faz melhor que você. Ele vai pôr comparação. Pra você falar assim, eu acho que eu não sirvo pra isso mesmo, não. Eu nem sei falar direito. Eu nem conheço a Bíblia toda. Se você é o filho de Deus, se você é o filho de Deus, se você é filha de Deus, cuidado com o si, cuidado com as dúvidas. Essa é a sexta camada. A camada que fala do teu propósito e da tua intimidade com Deus. Tudo que o diabo quer fazer é roubar a tua intimidade com Deus. Porque quanto mais longe da fonte, mais distante do Senhor, quanto menos vida com Deus você tiver, mais fácil vai ser dele te enganar. Mais fácil vai ser dele te aprisionar. Sabe? Se você está passando por esse momento de deserto, eu quero dizer para você que o nosso Deus é um Deus que permite os desertos nas nossas vidas, porque Ele quer nos aperfeiçoar, Ele quer nos modelar, Ele quer, sabe, fazer com que a gente entenda o nosso valor e saibamos quem nós somos nele e para Ele. E a sétima camada é a camada da plenitude. Só depois que você romper com essas 6 camadas da sua identidade, você vai começar a viver a vida abundante
que Jesus conquistou para você. A plenitude, o descanso, o desfrute, o deleite. Você entendeu agora por que o diabo veio para matar, roubar e destruir? Ele veio para matar, roubar e destruir aquilo que Jesus já conquistou para você e que depende de você decidir romper com todas essas camadas da identidade que ainda tem aprisionado você. Dani, mas por que isso é tão complexo? Não sei, gente. Temos que perguntar para o Jeová. Temos que... Olha que isso, feito no meu cabelo. Nós temos que perguntar para o Senhor. Porque foi Ele que quis assim, sabe? Nosso Deus é um Deus de processos. Deus, se não fosse assim, Ele não tinha feito o dia em 7 dias. O mundo em 7 dias. Sabe? Ele poderia ter falado assim, haja, e tudo teria acontecido num dia só. Mas o nosso Deus é um Deus de processos. Nosso Deus ama processo. Se não fosse assim, ele ia falar assim, ó, Harugi, que tudo seja feito. Mas não foi assim que Deus determinou. Nosso Deus é um Deus de processos. Então, gente, aceita os processos de Deus na sua vida. Cada vez que a gente pula etapas, cada vez que a gente pula uma fase do processo, nós estamos comprometendo, sabe, a nossa vida, a nossa promessa, sabe, de vivermos a plenitude de Deus. Sabe, o mundo foi criado em 7 dias. A nossa identidade tem 7 camadas. Deus quis assim, gente. Olha, a gente poderia ter nascido um ser adulto, pronto. Mas Deus, Ele desejou e fez com que a gente nascesse bebê. E começasse um processo na nossa vida. Uma árvore, quando você joga uma semente, ela passa por um processo de germinação da semente, de rompimento, de crescimento, de sair as folhas, depois de dar as flores, depois para vir os frutos. Deus determinou assim. A Bíblia fala sobre os princípios, o princípio da semeadura, que para você colher, você primeiro precisa plantar, que há um tempo para todas as coisas. O nosso Deus é um Deus de processos e nós precisamos aceitar isso, sabe? Deus, Ele se alegra com o nosso início, sim, mas Ele se alegra também com o nosso fim. Por quê? Porque quando a gente finaliza tudo, é quando tudo está sendo cumprido. Então, queridos, toma posse dessa palavra. Você que está chegando agora, essa live vai ficar gravada. Ouça de novo, pega papel, anota, sabe? Se você tem dúvida, sabe? A gente pode, a live que vem, a gente pode fazer uma live só de perguntas e respostas sobre esse segundo segredo da mulher de Provérbios, que é o valor versus a identidade. Você consegue identificar hoje, depois de ouvir tudo isso, por que muitas vezes você não consegue romper? Por que muitas vezes você ainda está paralisado e não consegue avançar? É porque tem alguma camada da sua identidade que ainda não rompeu. Eu não sei qual das 7 camadas você está. Eu não sei se você ainda está na primeira, que ainda você não conseguiu aceitar aquilo que Deus já declarou sobre você. Eu não sei se você está aprisionada na segunda camada, que é a camada das crenças limitantes que te aprisionam a alma, da vitimização. Cuidado com as crenças limitantes. Você precisa ter crenças fortalecedoras na sua vida, e essas crenças fortalecedoras, elas vão vir quando você aceita aquilo que Deus já declarou sobre você. Eu digo e repito, você não pode ser o resultado do que a vida te fez. Você tem que ser o resultado daquilo que Deus já declarou sobre você. Amém, meninas? Eu não sei se você está bloqueada. É na terceira camada que fala do seu autoconhecimento. Você ainda não rompeu, sabe? Tem coisas que estão te bloqueando. E tudo aquilo que te bloqueia diz respeito àquilo que está ligado ao seu propósito. Cuidado. Então você que chegou agora no finalzinho, gente, ouve essa live desde o começo. Você que está pela primeira vez aqui no Modeladas, ouve as três lives anteriores, porque vai ser todo um processo. E a semana que vem, vocês que vão decidir agora,
ou nós vamos estar falando sobre o terceiro segredo da mulher de Provérbios, ou, se vocês quiserem, nós vamos fazer uma live só de pergunta que eu respondo. O que vocês querem que eu faça semana que vem? Vocês vão decidir aqui. Vocês vão dizer pra mim o que vocês querem que eu faça na semana que vem. Fala pra mim. O que vocês querem? Fala comigo, gente. O que vocês querem que a gente fale a semana que vem? O que vocês falarem aqui, eu vou fazer pra vocês. Porque eu tô aqui, gente, pra ser instrumento de Deus na sua vida. Pra que você rompa, pra que você cresça. Ah lá, minha irmãzinha falou perguntas e respostas. Quem mais quer que a live da semana que vem seja de perguntas e respostas? A Sui falou perguntas e respostas. Perguntas e respostas. Quem mais quer perguntas e respostas? Fala aí pra mim. Vamos lá. Perguntas e respostas. A Bruna também. Olha lá, gente. Vamos lá. Fala aí, gente. Perguntas e respostas. Então, pronto. Pronto. A semana que vem eu vou estar aqui para responder suas perguntas e para esclarecer as suas dúvidas. E eu vou aqui junto com a Rafa, minha personal aqui, personal mídia minha, nós vamos estar abrindo uma caixinha de perguntas para você, já deixando a sua pergunta, para que a semana que vem, então, eu venha responder as suas dúvidas sobre as 7 camadas da identidade, gente. E nós vamos estar, então, falando sobre isso. Isso é muito sério. Eu sei que no meu livro, o livro que eu vou lançar em nome de Jesus até o final desse ano, nós vamos estar aprofundando esse tema, né? E vai ser um livro muito profundo, onde nós vamos estar falando sobre os 24 segredos da mulher de Provérbios. Virou o Anso? Não, não virei o Anso, não. Eu tenho a minha identidade, eu sou a Dani. Amém? Hoje eu não sou a esposa do Anso. Eu sou a esposa do Anso, sim. Mas eu tenho a minha identidade. Hoje eu sei o que Deus quer de mim. E sabe por quê? Porque eu deixei Deus resgatar aquilo que foi perdido. Amém, meninas? Então, olha só. Eu quero colocar essa canção pra gente encerrar essa live nessa noite. E que você possa, durante essa semana, até a nossa próxima live, que você possa, sabe, estar buscando do Senhor. E aquelas dúvidas que surgirem no seu coração, pega o seu papel, sua caneta e já começa a anotar, para que a semana que vem a gente possa, né, na medida do possível, ir respondendo e sanando as suas dúvidas. Amém? Eu quero que você tire um print agora aqui, gente. Olha o print. Olha o print. E você vai pegar e você vai colocar lá nos seus stories as chaves que mais marcaram o teu coração. Não só na live de hoje, mas no segundo segredo da mulher de Provérbios, que nós falamos sobre valor versus identidade. E eu quero que você deixe lá e me marque, para eu poder estar aqui postando. Amanhã nós vamos lançar o resumo dessa live e as tarefas e os desafios para você crescer. Gente, não deixa de fazer. Não deixa de ler o resumo da live. A gente está fazendo tudo com muito amor e muito carinho para você. Então, leia o resumo da live. Responda as perguntas. Essas perguntas são para fixar tudo aquilo que a gente tem tentado derramar aqui nas lives. E é tudo feito com muito amor e muito carinho. Então, você que não fez o print, amém? E vamos encerrar com essa canção, deixando Deus ministrar o teu coração. Você que ficou conosco até aqui, que Deus te abençoe. Você que entrou aqui no finalzinho,
Eu vou deixar essa live disponível no meu IGTV. Ouça novamente, envie para as pessoas que você sabe que precisam ouvir esse conteúdo. E seja abençoada, e seja uma abençoadora, em nome de Jesus. Vamos declarar essa canção. Quem vê meus olhos não sabe as lágrimas que derramei. Quem vê meus pés não sabe os espinhos que pisei. Se ouvir minha voz. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, pela tua vida. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, por esse ensinamento, Pai. Quem vê minhas mãos não sabe as batalhas que travei. E o meu sorriso, que muitas vezes eu disfarcei. Por fora um livro com as marcas que a vida escreveu. E diante das coisas que eu não pude evitar, eu encontrei abrigo até tudo passar. Tô esperando o feedback de vocês, gente. Tô esperando o feedback de vocês. Eu tenho tempo pra sorrir. Posta lá o seu feedback, é muito importante pra mim, tá? Beijo no teu coração. As mãos do meu Deus já me guardar. Meu passado é uma história, meu futuro está sendo escrito por um Deus que cuida de mim com muito amor. Já passei por coisas da vida, hoje eu quero as coisas de Deus. Eu vou viver o sobrenatural, mesmo depois de tudo que passei. Deus te abençoe. Que o Senhor te guarde nessa semana. O Senhor te faça prosperar em tudo. E que o favor e a graça esteja sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amo vocês, gente. Até segunda-feira. Tô esperando o teu feedback lá. Me marca nos teus stories para eu poder repostar aqui. Beijo!